Boa noite a todas, todos e todes. Muito bom estar com vocês nesse finalzinho da quarta noite do CPEX, para essa partilha de conhecimento, para troca, né, das pesquisas que vocês estão fazendo. Esse momento é muito importante. Então, a gente inicia agora a sessão de comunicação número 17. E eu vou saltar aqui a ordem. O primeiro trabalho seria do Paulo Henrique Bonfim. A gente começa, então, pelo trabalho intitulado Leis de Mendel, Formação Docente através da produção de audiovisuais. É um trabalho de Thalita Nascimento da Silva, Gabriele da Silva Rezende, Amanda Coelho dos Santos, Alexandre Vieira da Silva, Gregory Alves de Honor e Edila Dalmaso Kosvoski. Fiquem à vontade, a gente tem um tempinho aí de 15 minutos, tudo bem, Thalita? A fala é sua. Obrigada, Lília. Boa noite a todos e todas. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Tudo ok? Estão visualizando? Estamos vendo, sim. Assim. O nosso trabalho é feito dentro do programa de residência pedagógica. Enquanto residente, eu, Thalita, Gabriele e Amanda somos as responsáveis por esse trabalho, e os professores enquanto orientadores, né, e supervisores. Então, a gente entra num contexto de como que funciona, né? Como que está funcionando a residência pedagógica. Por conta da pandemia, as aulas online, todo esse impacto, né, que está acontecendo, que a pandemia trouxe para a educação em geral, em diversas áreas, né, focado no trabalho docente, a gente tem que buscar alternativas de adaptação a um novo comportamento social, que tem sido um grande desafio, né? Nesse processo de formação, eu imagino que já é difícil para um professor, né, que se adaptar a uma nova rotina, a um novo modo, e a gente, enquanto está se formando, né, aprendendo nesse momento e aprendendo desse jeito, tentando se adaptar, e muitas vezes no escuro, sem muita orientação, sem muito saber de onde partir. Então, o nosso trabalho ele foi desenvolvido totalmente de forma remota, no Colégio Rui Barbosa, em Teixeira de Freitas, com estudantes do terceiro ano. De acordo com a temática, né, o estudo de genética, envolvendo temas como biotecnologia, ao longo do tempo, passou por inúmeras transformações e descobertas, provocando bastante mudanças na sociedade. Então, não fugindo do contexto que esses estudantes estão inseridos, buscar trazer questões sobre ética, questões raciais, questões que estão dentro da realidade, né, dos estudantes e nós também, quanto residentes, para poder discutir isso, né, de alguma forma, e buscar atrelar ao tema da genética. Então, esses avanços trouxe, né, na genética, importantes temáticas para serem discutidas em espaços educacionais sobre a genética e as aplicações éticas, raciais e sociais. Teve como objetivo, então, né, tendo como objetivo, relatar a experiência no programa de residência pedagógica na produção de um vídeo, que esse vídeo é uma aula, né, um vídeo-aula que a gente tem uma duração de 30 a 40 minutos, teve como objetivo relacionar a genética ao contexto evolutivo da espécie humana e à origem do conceito de raças, promovendo, assim, um combate às práticas de preconceito e de racismo.
O planejamento e a elaboração dessa aula, desse vídeo, ocorreu totalmente de forma remota, através de ferramentas de videoconferência. Então, a gente usava o Teams, esse mesmo programa que a gente está usando para gravar essas aulas, esses vídeos, e o Meet, o Google Meet, para mostrar esse vídeo para os estudantes, né, na aula. Então, a gente gravava no Teams e as aulas aconteciam no Google Meet. A criação e edição em Canvas, a gente editava o vídeo, editava o slide, e a aula foi pautada em associações com o cotidiano dos alunos e levando exemplos para dentro do conteúdo. Então, a gente dividiu esse plano de aula em 3 momentos, onde no primeiro momento a gente traz os conceitos básicos da genética sobre o método seguido por Mendel, sabendo que genética é um conteúdo muito abstrato, é um conteúdo que a gente tem muita dificuldade, mesmo dentro de uma sala de aula. Então, essa distância, né, impossibilita algumas questões, mas em outras partes, a questão do vídeo auxilia que o estudante pode voltar quando ele tem dúvida, né, e ver diversas vezes aquela explicação. No segundo momento, a gente teve a exibição da construção do quadrado de Punnett, da primeira e da segunda lei de Mendel, e no terceiro momento, a gente discutiu sobre as aplicações da genética na sociedade. Então, a gente trouxe questões sobre o mapeamento genético, questões éticas dentro dessas pesquisas, questões raciais, e chegando até o debate sobre raça, as questões da raça humana, dando uma ponte para o próximo conteúdo de evolução. Os resultados alcançados, né? Como material, a gente tem esse vídeo gravado na plataforma, e os resultados têm a vivência docente, né? Ainda durante a graduação, através da residência, move a experiência docente a sair de certa comodidade, mostrando-nos que lecionar vai muito além de um conjunto de técnicas e de conteúdo. E essa pandemia mostrou muito isso, né? Que não basta apenas só a técnica e o conteúdo, a gente tem que buscar adaptar essas tecnologias a diferentes realidades, explorar novas formas de chegar aos estudantes, como alcançar esses resultados e repensar o processo de ensino e aprendizagem a todo momento. No decorrer da imersão dos licenciando no espaço escolar, que aproximará a vivência docente em que o direcionará a sua futura atuação profissional, estimulando-o a atuar ativamente na prática de ensino, como disse Souza e Barroso. Assim, então, a gente tem a possibilidade de ter contato com a prática, né? Favorecendo a compreensão das bases teóricas estudadas na graduação, fortalecendo uma ação futura. A importância do residência pedagógica enquanto programa na formação dos professores, enfatizando muito agora que é o momento que a gente vive com 2 bolsas atrasadas, uma humilhação que o residente passa. Então, apresentar esse trabalho é mais um ponto de resistência, mostrar a importância, mostrar o que a gente produz dentro desse programa. E a importância que ele tem tanto para o estudante do ensino básico quanto para a nossa formação. E para concluir, consideramos que lecionar vai além de procedimentos, técnicas e de conteúdo, né, como falado, inclui a realidade social, o contexto histórico que levou à importância de estudar aquele assunto. E o programa possibilitou essa experiência de poder acompanhar a atuação da escola frente ao cenário pandêmico. Cada dia é um desafio, cada minuto, né, é uma forma diferente, e aí com esse retorno também foi outro desafio enfrentado. E dessa forma, os impasses trazidos pela pandemia, então, alertam que romper com o formato tradicional de aula é algo urgente em nossa sociedade. Quando a gente vai com uma coisa engessada, a gente percebe que não é dessa forma, né? Tem que rever aquilo o tempo inteiro. E é isso. Obrigada. Aqui as referências usadas. Obrigada. Muito obrigada, Thalita. Eu quero fazer a sugestão da gente realizar 3 apresentações e depois das 3 a gente faz um comentário, conversa um pouco sobre elas e prossegue com as próximas 3, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo também por mim.
Então, eu vou convidar agora para apresentar o seu trabalho, o Paulo Henrique e a professora Priscila, com o trabalho intitulado Laurentino Gomes e a Memória Social da Escravidão, Autorização Discursiva, Lugar Social e Narrativa Hegemônica. Podem ficar à vontade, a tela é de vocês. Boa noite, gente. Paulo vai apresentar a tela. Compartilhar a tela. Apareceu aqui para mim. Bom, nosso trabalho, como o Lê falou já, nosso trabalho, como ele colocou, trata da obra de Laurentino Gomes, não é? Que é um jornalista que escreveu uma trilogia, 1808, 1822, mas a gente vai falar aqui do livro dele sobre escravidão, que já foi lançado o primeiro, né, a primeira obra, o primeiro volume, e também o segundo volume agora esse ano, 2021. E a estratégia dele é sempre lançar trilogias. E a gente pergunta, né, a gente quer saber dessa questão da memória social da escravidão, da autorização discursiva do lugar social do Laurentino, e a gente entende que ele está tratando de uma narrativa, que ele fala a partir de um lugar, né, de uma narrativa hegemônica. Sumiu para mim aqui o slide, mas na capa da nossa apresentação a gente traz a obra de Laurentino e a gente fez questão de trazer a obra das outras autoras, né, que a gente está dialogando, para poder discutir, problematizar a obra de Laurentino, que é a obra da Djamila Ribeiro, da Grada Quilomba e da Beatriz Nascimento, que são, né, uma historiadora, a historiadora negra, Beatriz Nascimento, que já faleceu, mas essa obra dela é recente, 2021, com a coletânea que foi feita dos seus textos. A Djamila Ribeiro é uma filósofa, e a Grada Quilomba a formação dela é em psicologia. Vocês estão vendo o slide, gente? Antes de começar, dá para ver o slide em tela cheia? Voltou agora. Agora está em tela cheia, sim. Beleza. Pronto, pode. Esse trabalho, né, sobre minha orientação, né, Paulo me procurou, estudante de letras em inglês, eu sou historiadora, me procurou para fazer uma resenha do livro de escravidão, ano passado, durante a pandemia, e a gente trabalhando, discutindo, debatendo esse livro até hoje, percebemos que tínhamos muito mais coisas para problematizar na obra do que uma resenha, e estamos aí com esse trabalho fazendo um artigo, tentando fazer interlocução entre a história, né, e as letras, né, a parte discursiva, da narrativa que Paulo vai falar. Então, os objetivos da nossa apresentação é analisar a obra de escravidão de Laurentino Gomes. A gente questiona primeiro momento, é uma obra historiográfica, jornalística, literária? Problematizar também o lugar de fala de Laurentino na academia e no mercado editorial, a partir, né, do questionamento da Djamila Ribeiro, que diz, dentro desse projeto de colonização, quem foram os sujeitos autorizados a falar? E aqui a gente traz a Anastácia, né, que foi uma mulher escravizada, é uma imagem que ficou muito famosa, por conta do uso dessa máscara, né, que era utilizada como um castigo, né, para as mulheres escravizadas, no sentido de colocá-las em estado de silêncio. E a Grada Quilomba pergunta, por que deve a boca do sujeito negro ser amarrada? Porque ela ou ele tem de ficar calada, calado. O que poderia o sujeito negro dizer se ela ou ele não tivesse sua boca tapada? E o que o sujeito branco teria de ouvir? Bem, nós começamos então falando um pouquinho sobre Laurentino Gomes, que é o escritor dessa obra. Ele é jornalista formado pela Federal do Paraná. Ele também escreveu a trilogia 1808, 1822 e 1889, que fala sobre o Brasil, desde a chegada de Dom João VI até a proclamação da República. Ele também recebeu 6 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura e ele é considerado um autor best-seller por vários jornais daqui do Brasil. Situando, então, a obra que nós estamos analisando, que é a Escravidão, volume 1, ela é uma trilogia
que é o primeiro volume de uma trilogia, né, que trata da escravidão africana na África, na América e também no continente europeu. Ele foi publicado em 2019 e o segundo volume foi publicado nesse ano e o próximo volume previsto para o próximo ano. De acordo com o autor, esse primeiro volume cobre um período de mais ou menos 250 anos. Então, nós fazemos algumas problematizações a respeito da obra e do autor. O primeiro ponto é que Laurentino Gomes ele escreve uma obra historiográfica, né, de cunho histórico, mas ele não é historiador, então ele muito provavelmente não segue, né, os passos e a metodologia científica do historiador, mas ele recorre a alguns nomes muito famosos na área da história e das ciências sociais, como Patterson, Eltis e Richardson e Lovejoy. Além disso, ele também recorre a Alberto da Costa e Silva, que é uma das maiores autoridades no quesito História da África no Brasil. E ele também afirma ser descendente de italianos, de lado materno, e descendente de um abolicionista do lado paterno. Nesse sentido, então, ele roga para si esse assunto, e ele então diz que a escravidão é também assunto dele. Mas então nós trazemos duas áreas, que são o jornalismo, a literatura e a história também, né, três, mas eu quero focar nessas duas primeiras, o jornalismo e a literatura, e procurando então o que une o jornalismo e a literatura, nós descobrimos que é a narratividade. A narratividade é um recurso linguístico que diz respeito à narração de fatos, a uma sequência de fatos, né, contando uma história. Então, Laurentino, ele utiliza a literariedade, a narratividade para contar a sua obra jornalística. Ele utiliza elementos da literatura para contar a sua história, né, para levar informação para o seu leitor. Nesse sentido, então, nós identificamos a obra de Gomes como pertencente ao jornalismo literário, uma vez que ele utiliza tons de diálogo na sua obra, ele utiliza sensações, emoções, coisa que no jornalismo tradicional isso não é tão visto, né? Nós vemos mais um distanciamento do repórter com a obra, e no jornalismo literário é justamente o contrário, é uma aproximação do repórter com o seu leitor e com o texto que está sendo escrito. Nós localizamos o livro também como reportagem e história, pois ele focaliza um tema do passado, que é a escravidão africana, porém com um elemento que o conecta com o tempo presente, que por exemplo, racismo, segregação racial, desigualdades. Então, ele consegue possibilitar um elo entre o passado e o presente com o seu leitor. Nós destacamos também essa imagem retirada do site da Amazon Brasil, onde o livro de Laurentino ele ocupa o segundo lugar em mais vendidos em história do Brasil, segundo lugar em história da África e quarto lugar em história mundial. Além disso, dos seus 5.153 clientes que avaliaram a obra, o livro possui 5 estrelas, mostrando então que ele realmente é um best-seller. E aí a gente vem falando desse lugar social do Laurentino, né, um jornalista branco que já trabalhou no jornal Estado de São Paulo, na revista Veja. A Djamila lembra que lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Teria Laurentino consciência discursiva de onde ele fala? Né? A gente sabe que existe um regime de autorização discursiva que é universal. Então, assim, sujeitos brancos e sujeitas, né, brancas, e a gente também eu me coloco nesse lugar, sempre fomos autorizados em falar. Então, o que a gente tem feito disso? A gente tem essa consciência discursiva, o que a gente tem feito reconhecendo essa consciência para quebrar o silêncio, né, das demais. Então, esse lugar de fala ele está diretamente relacionado a essa localização social. Pode passar, Paulo. E aí, já caminhando para o final, né, a gente vai pensar que as pessoas negras experienciam um lugar que restringe as suas oportunidades e as pessoas brancas experienciam um lugar de benefício com essa mesma opressão. E pensar que a memória social da escravidão é uma disputa de narrativas, né? A Djamila reivindica que a história da escravidão seja contada pelas pessoas negras. Pode passar, Paulo. E a gente traz 3 citações aqui da Grada Quilomba primeiro, que ela diz: o fato que nossas vozes, as vozes negras,
graças a um sistema racista, têm sido sistematicamente desqualificadas, consideradas conhecimento inválido, ou então representadas por pessoas brancas, que ironicamente tornam-se especialistas em nossa cultura ou em nós mesmos. A Beatriz Nascimento, né, historiadora, ela disse o seguinte: uma das piores agressões que sofri nesse nível por parte de um intelectual branco, disse-me que ele era mais preto do que eu por ter escrito um trabalho sobre religião afro-brasileira, enquanto eu não usava cabelo afro nem frequentava o candomblé. E aí a gente pensa justamente esse lugar de especialistas na história da escravidão, né, dessa narrativa hegemônica. E a Djamila Ribeiro frisa, né, que mesmo diante dos limites impostos, vozes dissonantes têm conseguido produzir ruídos e rachaduras na narrativa hegemônica, o que muitas vezes, desonestamente, faz com que essas vozes sejam acusadas de agressivas, por lutarem contra a violência do silêncio imposto. Recentemente, Laurentino se envolveu na polêmica, né, por conta do incêndio que foi feito durante a manifestação do Fora Bolsonaro, pela Revolução Periférica, um grupo chamado Revolução Periférica, que foi o incêndio da estátua do Borba Gato, que foi um bandeirante altamente violento, né, responsável pela escravização de indígenas e africanos. E o Laurentino, ele condenou, né, esse incêndio, condenou esse ato, né, então, assim, essas rachaduras, né, ou seja, a Revolução Periférica faz essa rachadura nessa memória social da escravidão, né, e o Laurentino se coloca no lado oposto. Pode passar, Paulo. Paulo? Nas considerações finais, já a gente entende que a obra de Laurentino é importante no combate ao racismo histórico da escravidão e do racismo brasileiro, e por isso que a gente fala e faz essa interpretação de um jornalismo histórico, no sentido de fazer essa ponte, né, passado e o presente. Agora a gente pergunta, né, sobre a criticidade na leitura dessas obras best-sellers. Inclusive, o Laurentino, ele tem uma reportagem que ele diz como, dando a receita de criar um best-seller. Ele entende a sua obra como um best-seller, né? O que faz de um autor um best-seller? A gente pergunta, né? A gente sabe que é preciso uma consciência discursiva por parte da branquitude, né? E a gente observa que há um lugar de destaque da escravidão volume 1 no mercado editorial. E a gente vê que não há esse lugar de destaque para os historiadores e historiadoras negras que vêm escrevendo sobre a escravidão. A gente sabe que é preciso romper o silêncio e romper com a máscara da Anastácia. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Paulo e Priscila. A gente vai fazer mais uma apresentação, peço que as pessoas anotem as perguntas, os comentários para a rodada de conversa, tudo bem? Então, convido agora para ocupar a tela Júlia Silva da Ressurreição, Raiane da Conceição, Lucas Medina, Sara Barbosa Santos, que apresentarão um trabalho intitulado Leitura de Mangás e Produção de Documentário como Experiências Criativas no Processo de Ensino-Aprendizagem. Oi, gente, boa noite. Júlia, acho que você está falando e a gente não está te escutando. Internet. Tá ouvindo melhor agora? Tá bem baixinho. Com a internet, então não vou poder ficar com a tela aberta. Vocês estão ouvindo a Júlia? Ou só eu que estou ouvindo muito baixo? Sim, mas tá baixo. Professora? Eu quase não consigo te escutar, Júlia. Bem baixinho mesmo. Tem como a senhora colocar o próximo grupo? Aí eu vou mexer aqui no meu microfone. Aí na outra apresentação eu faço. Para poder ter tempo. Tá, tudo bem. Atrapalhar. Então, a próxima pessoa a apresentar, de acordo com a lista, é José Eduardo, Januário Pereira Rocha e Milene Nascimento Pereira, que vão tratar de letramento literário, uma análise acerca da falta de acesso ao texto literário e o reflexo na formação leitora dos alunos da escola pública. Boa noite.
Você vai compartilhar a tela, Milene? Sim. Já quero fazer uma observação, é que o título do trabalho mudou a pedido dos pareceristas, então vamos apresentar logo mais. Ele até diminuiu um pouquinho, porque está um título muito grande, então... Um momento. Ok. Eu compartilho daqui, Milene, se estiver com dificuldade. Aqui já carregou, vocês conseguem ver? Ainda não. O Teams tem um delay, né, gente? Demora um pouquinho. Apareceu, Milena? Milene? Perdão. Milene? Oi, acredito que seja a internet, mas já apareceu aí para vocês? Já apareceu, sim. Vou iniciar. Bom, o nosso título é Análise da Formação Leitura dos Alunos de Escolas Públicas na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Bom, o nosso objetivo geral dessa pesquisa é investigar a ausência dos textos literários nos ambientes escolares e os objetivos específicos nos quais foram baseados a nossa pesquisa é apresentar a dificuldade de acesso ao texto literário pelos estudantes da escola pública no Brasil e também discutir essas possíveis ausências de práticas letradas no texto literário. Sendo assim, a nossa questão norteadora para a nossa pesquisa é como a ausência do texto literário reflete nas práticas de leitura desses alunos. E usamos como fundamentação teórica Graça Paulino, Marisa Lajolo, Regina Zilberman, Hildo Cosson e a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Essa é a 5ª edição de 2020. Sendo assim, as metodologias usadas foram as leituras propostas, fichamento, seleção bibliográfica para análise, selecionando 2 caminhos metodológicos. Estes são: o primeiro, essa apresentação dos motivos do formato de tabela pontuados pelos autores e pela ausência de práticas leituras no texto literário. E o segundo caminho foi o confronto entre esses teóricos que eles discutem e os reflexos de dados da 5ª edição dessa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Bom, essa pesquisa ela é de 2020, é o ano do seu lançamento, mas ela foi feita ali em 2019, com a amostra de 8.076 pessoas nas capitais federais, na capital federal e em algumas cidades polos, aquelas cidades assim, que concentram grande renda per capital. Foi feito no público de 5 anos em diante e com alguns questionamentos, que pode passar, por favor, Milene, que é o que dentro dessa pesquisa, que ela é uma pesquisa muito grande, dentro da nossa proposta, escolhemos esses 3 pontos, que é o professor,
ali relacionado ao professor, relacionado à biblioteca e aos grupos de leituras e às oficinas. Então, dentro da pesquisa, quando questionado como começou a se interessar pela literatura, 52% diz por causa da indicação da escola ou do professor. O professor, a escola representada dentro da pesquisa, nessa figura do professor. 20% fala por ter participado de grupos, de leituras, oficinas ou clubes. E 16% por biblioteca. Dentro desses dados, a partir desses dados assim que extraímos dessa pesquisa, dialogamos com o que Hildo Corson fala, que Graça Paulino fala, que Zilberman fala e Lajolo fala. Lajolo fala do texto como uma prática de ensino na escola, não aquele texto mecânico apenas para cumprir a função gramatical, mas um texto que humanize o aluno. O mesmo fala Corson quando ele faz de letramento. O letramento ele tem essa prática de humanizar. E a literatura só vai ter a sua função, de fato, de despertar o interesse no aluno quando ela não for mais apenas uma disciplina, apenas ali para cumprir um currículo, mas ela for trabalhada de forma humana dentro da escola, ou seja, o aluno vivendo essa literatura. E a biblioteca, ela é grande, sim, um agente nessa vontade de ler que esse aluno vai ter. Primeiro, a biblioteca ela tem que ter um acervo adequado, um acervo de livros que não seja só livros didáticos ou aqueles livros clássicos, tem que ser um acervo seja, como posso ser, abrangente, que dialoga muito com o perfil do aluno também. E sabemos que no Brasil isso é um pouco meio difícil, porque bibliotecas não é investimento, considerado pelos governos, não é investimento. Então, as bibliotecas das escolas públicas são, como posso dizer, são defasadas ou inexistentes. Tem a sala do livro, que é para guardar o livro didático, mas não tem a biblioteca como um espaço de leitura. Então, se observa esse espaço, que é tão importante para essas práticas de leitura, e ele não é valorizado, então, dificilmente vamos ter alunos engajados, alunos que têm essa vontade de ler. E quando tem a biblioteca, não tem um atendente ali, um atendente próprio para a biblioteca. Tem um tio da secretaria que fica cuidando da biblioteca, tem um porteiro que geralmente vai lá, abre a biblioteca e pega, ou tem um professor que faz esse intermédio, mas não tem um funcionário próprio da biblioteca. E isso vai prejudicar muito nessas postas práticas de leituras. E outro ponto interessante desses dados referente à biblioteca é que quando se fala de bibliotecas públicas, elas são quase inexistentes. Elas existem, mas os seus dados são pessimistas, porque de 35% dessas bibliotecas em espaço público, e isso na última edição da pesquisa, fazendo esse dado comparativo com essa edição de 2019, ele cresceu para 46%, ou seja, as bibliotecas elas diminuíram ao invés de aumentar. Os únicos dados assim positivos quando se fala de biblioteca é nos espaços acadêmicos. Elas são de 100 universidades, 90 vai ter biblioteca, e elas são abertas, acessíveis a esses acadêmicos. Então, o ensino superior ele é mais assistido com a biblioteca do que a educação básica, que é ali a base de toda a educação, porque é ali que o aluno vai se despertar esse interesse e vai ter essa vontade de ler. Pode passar, por favor? E quando se fala de professor, de escola, de biblioteca e desses círculos de leitura, essas oficinas, tudo é como se fosse um círculo que não se fecha, porque sem um não vai fazer o sentido. O professor ele existe enquanto aquele agente que vai tentar despertar no aluno essa vontade de ler, instigar ele a ler. O professor também é um passo que ele é aquele que vai instigar, ele também é o passo que vai fazer o aluno tomar raiva da leitura, porque depende da forma que ele vai abordar, vai causar um trauma. Então, tendo esse professor, que seja um professor assim, então aí quando a gente fala de professor, fala da formação, tem que ter uma formação adequada, uma formação humanizada, porque quando se fala de letramento literário, a primeira coisa é humanizar essa literatura, ela está próxima do aluno, do agente que vai consumir ela. Então, o professor tem uma formação adequada. Segundo, uma biblioteca que tem um acervo assim, abrangente. Quando eu falo abrangente, não é só os clássicos, não é só o livro didático, mas está presente na modernização da literatura. Viver a literatura, entender a importância do passado, dos cânones, mas também entender que existe uma literatura nova, jovem sendo produzida, e que os alunos gostam de consumir, e está aberto a esses espaços. E, a partir disso, vamos ter o texto literário. O texto literário, ele é o grande boom nas aulas, porque ele é trabalhado na aula de gramática, é trabalhado em literatura. Mas, geralmente, esse texto literário ele é um texto ultrapassado. Ele usa umas normas gramaticais ultrapassadas que vai fazer o aluno sentir, assim, como posso ser... Não vai sentir desejo em ler ele,
porque o professor está trabalhando uma regra gramatical em um texto literário, um texto lá do começo do século, sendo que de lá para cá tivemos muitas mudanças na gramática e não, como posso dizer, não corresponde mais a essa necessidade, a essa atualidade. Mas trabalhar o texto literário na perspectiva de que vamos trazer o texto literário para a sala de aula, mas não trabalhar só essa parte gramatical, trabalhar a sua função social, a sua crítica, as suas múltiplas faces. É interessante. E quando Cosso e Paulino falam do letramento literário e fala que eles vão ali para a escola aplicar seus métodos, suas metodologias, para ver qual dessas metodologias vai instigar esse aluno a ler, a buscar ler, eles deduzem ali nos dados de que os círculos de leituras ou oficina, tanto dependendo do lugar, são eficientes para trazer esse aluno, puxar esse aluno para a literatura, porque os alunos, quando eles são a proposta de ler uma obra e depois debater essa obra em grupo, ali na sala, eles ficam, como posso dizer, curiosos para poder ouvir o que o colega vai falar, eles trazem a opinião deles, ouvem a opinião contrária, então é um diálogo constante. E a literatura, enquanto uma instituição, assim que a gente fala, ela precisa cumprir esse papel social e humanizador. E os teóricos falam, enquanto ela for apenas curricular, ela não vai ter essa função que se espera dela dentro das escolas. Ela vai ser apenas uma disciplina ali para cumprir tabela, sendo, às vezes, dialogando com a gramática, quando trabalha-se os textos literários antigos, sem que o professor tenha essa capacidade, não capacidade, mas essa vontade de trabalhar textos novos, porque existe muito essa crítica também. Se o professor trazer algo moderno para trabalhar gramática, às vezes a forma que ele vai abordar vai falar que ele não está trabalhando gramática, está fazendo outra coisa. Mas é necessário que ele seja um professor assim, com a formação adequada, tenha uma biblioteca acessível, aberta à sua comunidade acadêmica, no caso, ou estudantil, a depender do espaço. O professor ele também tem que ser mais humanizado, mas é muito difícil falar disso do professor quando vivemos uma realidade muito diferente, né? Porque o que se fala na teoria é muito fácil, quando se aplica na prática, a gente vê que a realidade é completamente diferente, está muito distante. Pode passar, por favor? E observando esses pontos, a biblioteca, o professor, os textos literários, ciclo de leitura, todos formam um círculo que, tirando ele perde seu sentido, porque eles são uma ferramenta interessante. E na quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 20% dos entrevistados afirmaram que começaram a se interessar por literatura a partir da participação em grupos, oficina ou clubes de leitura. Aqui eles colocam círculos de leituras, até porque é mesmo a forma que se organiza na sala, em roda, para poder ter o debate. E a partir desse círculo de leitura, o aluno vai desenvolver práticas de leitura. Essas práticas de leituras mais eficientes. E desenvolver prática de leitura melhora muito a cognição, a oralidade dele, o raciocínio. E a literatura, ela tem essa função. Mas enquanto ela for apenas curricular, ela vai estar, como posso dizer, presa. Ela está tendo suas mãos presas, não podendo agir de forma que ela deveria estar agindo. Pode passar, por favor? As considerações finais. A pesquisa analisada evidencia que existe uma barreira entre a instituição escolar, o aluno e as práticas de leitura, porque apesar de ter, um exemplo, uma biblioteca, ela não é aberta. Apesar de ter um professor ali trabalhando literatura, trabalha apenas curricular. E o aluno também ele é parte direta dessas práticas, ele tem que ter interesse. E, na realidade, não é isso. Então, existe essa barreira. A literatura possui um caráter curricular apenas, trabalhada ali, acho que 2 aulas por semana, ou 3, e falta o suporte ao professor, porque o professor, ele sozinho não pode fazer milagres. Ele precisa que a escola embarque nesse método de ensinar, é preciso que tenha um suporte não só da escola, mas do estado, do município, e que tenha um espaço adequado. Esse espaço, eu falo, é a biblioteca. Então, quando o professor for trabalhar um livro de literatura, ele recorrer à biblioteca, tem que ter lá, no mínimo, uns 20 livros, exemplo, para poder trabalhar com a turma toda, porque são turmas grandes, essas turmas de educação básica. Então, ele teria que ter esse suporte, mas não tem. Então, a pesquisa, ela fala isso e dialoga um pouco com o que Graça Paulino fala e que Cosson fala, porque eles ficam muito preocupados com as bibliotecas na pesquisa, nos livros dele, porque são espaços que não são valorizados. Não tem essa valorização que deveria ter.
Pode passar. Os dados da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, quinta edição, apresenta dados divergentes em relação à teoria do letramento literário postulado pelos autores Corson, Paulinho e Zilber. Por quê? Ela fica muito na superfície, a pesquisa. Se você for pegar a pesquisa toda, você vai ver que ela é muito superficial, ela não se aprofunda, ela apenas usa perguntas genéricas. Tanto que, na hora de analisá-la, só esses 3 pontos nos interessaram para dialogar com o Cosso, com o Zilber e Paulino sobre o letramento, sobre as práticas de leitura. E o importante frisar é que ela usa um conceito muito ultrapassado de leitor, porque para ela, leitor é aquele que lê livro, sendo que a gente já sabe que leitor é aquele que está em constante lendo tudo, não é só ler livro. Se for ficar só ler livro, então uma parcela da população brasileira não vai ser considerada leitora porque não consome livro. Então, é isso. Pode passar as referências. Essas são nossas referências e muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigada, José Eduardo e Milene. Então, a gente tem um tempinho agora para começar a conversar sobre as pesquisas, as 3 apresentadas. Eu vou fazer alguns comentários e eu gostaria que quem quisesse falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, levantasse a mãozinha, se possível, ou sinalizasse de alguma forma, tá bom? Eu vou começar pela de Thalita e os demais colegas sobre que traz essa temática de pensar a partir da residência pedagógica, as leis de Mendel e pensando novas formas de se fazer educação. De fato, é muito interessante pensar nesse lugar e trazer a própria ideia da residência enquanto resistência nesse tempo de desmonte que a gente tem vivido, de problematizar a pandemia. Eu acho muito importante, a gente não pode passar por esse tempo de tanta dificuldade e de uma produção acadêmica, de uma produção de conhecimento que tem sido feita através de condições tão precárias e de um desgaste da gente emocional, físico e tudo mais. É importante a gente registrar esse momento pandêmico. E, óbvio, trabalhando aí com os recursos audiovisuais, tentando tornar esse processo educacional, esse ensino-aprendizagem mais interativo e mais acessível para todo mundo. Então, parabéns pela pesquisa, ela é muito interessante. A pergunta que eu queria deixar para vocês, Thalita, que está aí representando o grupo, é como foi para você pensar esse lugar de estudante, seja estudante do seu tempo, da educação básica, ou estudante hoje na universidade, que está inserida nesse processo de ensino-aprendizagem a partir desse contato virtual, e, ao mesmo tempo, ser a pessoa que está, a professora, o sujeito que é produtor de material didático para levar conhecimento para a escola, entendendo e pensando e problematizando e tentando reinventar esse ensino. Então, queria que você falasse um pouquinho desse lugar e como você se sentiu. Eu vou fazer logo os comentários, as perguntas das 3 e depois a gente, depois das perguntas, a gente abre para vocês comentarem. A pesquisa de Paulo Henrique e Priscila é bastante interessante, atual, pertinente. Eu não li as obras do Laurentino Gomes, mas, de fato, a gente tem uma rede de leitura dele muito significativa. Ele próprio se coloca nesse lugar de best-seller, um lugar de prestígio, e que dialoga muito com aquilo que vocês falavam, desse lugar da autoridade, do lugar da branquitude, e como ele justifica esses processos de escrita. Então, é um trabalho também muito importante e que dialoga com uma série de debates que a gente tem visto na atualidade. E é muito legal que vocês falam como, vocês fazem as críticas ao Laurentino, trazendo as autoras e os autores negros que têm debatido e problematizado essa questão. Aí, quando vocês falavam, eu sei que vocês comentam um pouco do lugar de fala, e eu fiquei curiosa, enquanto leitora que não leu ainda, de que lugar de fala que ele assume no texto. Ele fala lá que ele tem essa memória, que ele é parente de abolicionista, de italiano, né? Tem esse processo de descendência. Mas qual o lugar que ele assume no processo da escrita? Quem é esse sujeito que escreve? É o abolicionista, o aliado? Ou é esse sujeito que se apropria da fala e do lugar de fala?
Uma outra coisa que eu fiquei curiosa de saber no trabalho de vocês é como essa leitura é definida. Eu sei que ela está ali numa fronteira muito tênue entre história, literatura e jornalismo. Mas no lugar na avaliação que vocês fazem, né, uma literatura com traços da história ou não, qual a classificação desse livro lá no... Como é que o livro é classificado, né? Então, como é como é que vocês avaliam esse livro? Se ele está no lugar do texto literário, porque aí a gente tem uma implicação que é a conhecimento tácito, ou o pacto, né? Biográfico, de entender que isso é literatura e que isso é ficção, é uma ficção recontada. E que não tira nada das outras discussões, lugar de fala de quem pode contar essa história. Mas se a gente entende também que é um texto da história, ou um texto do jornalismo, ele tem um outro compromisso, inclusive, que é um compromisso com essa ideia de verdade, com essa ideia de fato, né, de factualidade. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso, ou se a pesquisa ainda vai chegar falassem um pouco desse estado da pesquisa e dessas ideias que vão aí para o artigo que vocês querem produzir. E sobre o trabalho de Milene e José Eduardo, e também é um trabalho muito pertinente, a gente tem discutido muito nos últimos anos a questão do letramento literário e de como essa escola trabalha com a literatura. A escola é um espaço muito importante porque muita gente, a gente sabe que a literatura é cara, acesso a livro, acesso à leitura, livro virtual, acesso à internet para ter acesso a outras leituras, enfim, demanda um certo poder aquisitivo, de alguma forma, né? Então, ler também é um processo de investimento. E muitas crianças, jovens e até adultos vão ter acesso a esse universo cultural da literatura somente no espaço da escola. Então, a escola tem esse papel de também ser esse mediador de conhecimento, né? E a importância está nisso, a gente refletir como a escola tem feito esse processo. Se é só um espaço que trabalha a história da literatura, por exemplo, e que não discute, de fato, essa formação leitora, né, que não promove esse letramento literário. E aí eu fiquei olhando a pesquisa, uma pesquisa que me parece que vocês analisam, que foi feita em 2020, que foi feita na pandemia. Não sei como é que ela fala, como é que eles realizaram esse processo de busca, de coleta desses dados. E eu fiquei curiosa para entender uma coisa, porque quando o José Eduardo estava falando, ele traz o ensino de gramática a partir do texto e fala também do letramento literário. Ei, Alice! E aí, nesse processo, eu queria entender qual é a defesa da pesquisa, né? De fazer um letramento literário, de levar a literatura para a sala de aula, e promover, porque leitor, gente, a gente aprende a ler, né? Esse leitor autônomo, esse leitor crítico, que percebe as nuances do texto, também é ensinado. E isso é um processo de letramento literário. Ou se é o uso da literatura como pretexto para ensinar gramática na escola. Né? Porque como essas coisas quando você falava do texto, Eduardo, pega um texto antigo com uma linguagem para ensinar regra gramatical, mas a regra gramatical é outra, sabe? Então eu queria que vocês falassem um pouco de como no trabalho essas coisas estão separadas, né? Entre letramento literário e esse ensino de língua e de linguagem. E queria saber também se vocês têm a intenção de fazer essa pesquisa para além do espaço bibliográfico em alguma escola de Teixeira, até para entender esse espaço da crítica que vocês fazem, né? Essa biblioteca que possivelmente não existe, que é desorganizada, que não tem alguém que fica lá, que não tem livros suficientes. Como é que está esse planejamento aí? Temos as inscrições de Kézia e de Priscila. Lília, eu queria, se possível, se a gente pudesse responder primeiro, que eu ainda vou apresentar o outro trabalho lá na outra sessão. Tá, pode ser, Kézia, que você escreveu primeiro? A minha pergunta era pro trabalho deles, aí eu posso fazer rapidinho. Então vai. Tá. Pode ir. Eu acho que era a repercussão que teve o livro, né, de Laurentino. E aí eu fiquei curiosa, porque, assim, na opinião de vocês, por que o livro foi tão bem vendido, assim, ficou tão famoso nesse meio, mesmo ele não sendo historiador, né? Aí eu fiquei pensando, talvez vocês poderiam falar um pouquinho disso.
Bom, primeiro respondendo a pergunta de Lília, então assim, ó, ele diz que ele é neto de abolicionista, vem de uma geração de abolicionista, né? E a gente já problematiza isso na história, né? O abolicionismo branco, né? Então aqueles abolicionistas que consideram a Carta de Alforria no apagar das luzes da escravidão, aqueles abolicionistas que consideram a Carta de Alforria por uma prestação de serviços ainda por mais de 10 anos, né? Então, assim, isso já é muito problematizado, inclusive pelo Sidney Chalhoub na história. Então, assim, é preciso investigar, isso a gente não investigou ainda, quem é esse parente abolicionista do Laurentino Gomes, né? E a gente quer avançar nessa investigação. Mas ele se coloca, assim, como um jornalista branco, ele não em nenhum momento fala que é historiador, ou que se passa por historiador, ele reconhece que não tem as técnicas, inclusive, uma autora, Marina Duarte, que ela faz uma interpretação muito interessante dele, como não ser uma pessoa da história, né? Então, assim, quando ela analisa a obra 1808. Mas, assim, ele também concedeu uma entrevista, né, e falou sobre... infelizmente, não há muitas obras sobre a escravidão de historiadores negros. E o que ele tem feito, né, para mudar isso? A gente pergunta, porque ele foi na África, eu estava tentando procurar aqui, muitas vezes para escrever essa obra. Ele foi em Portugal muitas vezes para escrever essa obra, uma obra que com certeza recebeu financiamento. Na primeira trilogia dele, ele viajou, ele respondendo a pergunta de Késia, por todo o Brasil ele viajou para poder divulgar a sua primeira trilogia. E ele não fez isso em Escravidão ainda por conta da pandemia, então ele está esperando poder viajar, porque ele disse que é isso uma garantia de ser best-seller, ele poder falar com o público, falar uma linguagem fácil, e ele escreve dessa forma, né? O Paulo pode falar um pouco também sobre isso, respondendo a pergunta de Kézia, porque ele é o que, como ele não é da área da história, ele também foi esse público que foi encantado com o livro da escravidão, né, Paulo? Então, assim, por essa linguagem fácil, para a utilização de fotografias, imagens, como ele foi e viajou para a África, muitas vezes ele começa o livro dele falando dessa visita, colocando essas pessoas, esses sujeitos muito vivos, né, ainda nessa memória. Então, assim, isso dialogando muito de perto com o leitor, e isso eu acredito que faz parte desse sucesso da obra dele também. Vou passar a palavra para Paulo. Além do que a professora falou, eu tenho duas hipóteses. A primeira é justamente por conta da literatura, né? Dessa junção, na verdade, da literatura com o jornalismo. Então, ele utiliza muitos recursos literários mesmo. E aí eu já respondo também um pouquinho a pergunta da professora Lilian. Eu me senti, como eu não sou da história, né? Faço letras em inglês, eu me senti assim dentro do livro mesmo, dentro daquela história. Logo no começo do livro, ele conta sobre a Porta do Não Retorno, que era uma porta onde os africanos, né, capturados, eles entravam nos barcos, nos navios negreiros, e então eles não retornavam mais para a África. E aí ele coloca a imagem daquela porta e eu fiquei assim, meu Deus, isso é real, né? Foi real. Então, isso num texto jornalístico, talvez aconteça, né, de ter a imagem, mas não tem esse sentimento, essa coisa toda. Então, além disso, em outras várias partes do livro, ele coloca muita emoção, muito diálogo, muita entrevista. Ele se preocupa muito com o que o outro vai sentir, né, com essa experiência de leitura. Ele fala também diversas vezes que ele se alegrou muito, assim, que ele teve muito prazer, muita felicidade com o seu trabalho, que ele não que o tema seja algo feliz, né, mas que ele se sentiu assim, satisfeito de ter esse trabalho. E a minha segunda hipótese é justamente pelo discurso. Como a professora Priscila falou, ele afirmou para um jornal, acho que foi o G1, que ele gosta muito de viajar o país para poder anunciar os seus livros, para poder dar autógrafos, todas essas coisas. E aí ele falou o seguinte, que ele não fez isso no lançamento do volume 1 e do volume 2 por conta da pandemia. Na verdade, do volume 2, né? Por conta da pandemia e que ele tem muito cuidado pelos seus leitores e que ele não queria transmitir vírus, né? Nada disso. Mas, voltando ao discurso, o dito e o não dito. Ele diz isso, que ele cuida muito dos leitores dele, que ele se importa muito com os leitores dele, mas o que ele não diz? Ele não diz que
fazendo algo assim, pode ser que pessoas não vão, né? Então ele vai ter uma frustração, por exemplo, ou ele não vai alcançar Investimento, né, Paulo? Porque assim, é, quem é que está investindo nessas viagens dele de lançamento do livro? exatamente. As mesmas pessoas que investiram nas viagens da África, por exemplo. Então, assim, é a editora que está por trás dele, né? Então, assim, a editora quer o público, quer vender o livro, né? Então, assim, se ele não lançou, é porque não vai ter público, as pessoas ainda estão com medo, né? Então... Exatamente. Então, basicamente por isso, pela união da literatura, né? Dessa linguagem acessível, todas essas experiências. E voltando à pergunta da professora Lilian, que eu me perdi aqui um pouquinho, ela perguntou sobre... A questão da verdade, né? Assim, ele se coloca que faz um trabalho que busca a verdade, Lilian. Então, assim, ele é um jornalista, ele diz que não escreve a história, mas ele traz de forma muito contada, por exemplo, ele cita as entrevistas. Ele não faz como a gente da história que recorta a entrevista para colocar no texto. Ele vai citando, contando mesmo, como se estivesse contando um caos, né? Contando como aquela pessoa sentou no sofá, como aquela pessoa estava vestida, quais emoções ela transpareceu para ele naquele momento daquele encontro. Então, assim, mas ele se coloca ao lado da verdade, tanto porque ele coloca o Costa Silva, né, o historiador brasileiro, como um selo de qualidade do seu livro. Inclusive, todas as notas que referentes à história da África, ele diz que foram feitas, elaboradas por ele, por esse historiador. Né? Então, assim, O ele livro é está classificado preocupado como história? Sim. Se você observar, até no próprio site da Amazon, é classificado como história, né? Ele está no ranking é o primeiro livro mais vendido de história da África. Uhum. É assim. Isso, era isso que a professora tinha perguntado, eu tinha esquecido, desculpa. Ele é vendido como não ficção, como livro de história, mas ele claramente é um livro literário, digamos assim, né? Ele não conta uma realidade que não existe, é uma realidade que existiu e existe até hoje, né, por conta da desigualdade racial, mas é vendido como não ficção, mesmo tendo características de ficção. Muito obrigada, gente. Eu agradeço, gente, agradeço as perguntas. Eu vou ter que ir lá para outra sala, viu? Desculpem aí o tumulto. Aí, Dobo. Tchau, Alice. Thalita, você quer comentar os comentários? Deixa eu ligar minha câmera aqui para aparecer também, né? Só vendo bolinhas. Para a gente tentar ficar um pouco próximo, né? Não ficar essa coisa de ficar falando para a tela o tempo inteiro. Muita informação, mas foi mais ou menos o paralelo, né? Enquanto estudante, enquanto tá... Isso não foi, Lilian? Uhum. Então, foi muito desafiador, né? Porque a gente passa a graduação inteira aprendendo de uma forma e quando chega para colocar isso em prática, tá tudo diferente, tudo mudado. E aí a gente vai aprendendo junto com os nossos professores também, né? Que estão aprendendo aí. E não tem outra forma se não for aprendendo, fazendo e fazendo e aprendendo. Sem um treinamento prévio, sem nada. Vimos, assim, o quanto que a importância de um planejamento, né? Mais que tudo é importante, mas as incertezas, né, que a pandemia trouxe, nem o planejamento salva, muitas vezes. E nesse período de residência, então, a gente pegou um ensino totalmente de forma remota, um ensino híbrido e agora presencial. Em menos de um ano, né? Tudo isso e toda hora que um projeto ele começa a encaminhar, aí ele vem sendo interrompido por um novo formato. E esse é muito difícil a gente dar continuidade. Mas eu acho que no mais explorando também, né? As opções que a gente tem dentro da biologia. Eu achei muita coisa, muito laboratório virtual, muita forma de cultivo virtual, coisas que não dá nem para a gente fazer numa aula convencional. E muitas vezes a aula convencional não passa na nossa cabeça, né? Buscar esses outros tipos de tecnologia.
E isso foi uma coisa positiva, né? A gente sair um pouco disso, do convencional, e buscar nos adaptar também à tecnologia, porque eu tenho muita dificuldade. Então, ter que aprender a fazer tudo, além de dar aula, ter que aprender a editar um vídeo, ter que fazer um jogo, fazer outra coisa. E vendo também, né, nas aulas, enquanto estudante, o que aquilo me atraía, como aquilo me desgasta, e tentando não fazer isso dessa forma, né, na residência. Mas no mais é isso. Te respondi? Tá. Acho que eu não tô te ouvindo, tá desligado. Obrigada. Eu queria ouvir um pouquinho desse lugar também, Obrigada, de quem está aí no entre-lugar, né? De professor e de estudante, desses desafios todos. E José e Milene querem comentar? Eu sei que a gente está com o tempo corrido. Eu só vou comentar que a pesquisa ela foi feita em 2019 e publicada em 2020. Então, ela foi publicada durante a pandemia. E o texto, quando a gente fala do texto, a gente trabalha dentro do relatório, porque essa pesquisa gerou um relatório de pesquisa. Lá dentro do relatório, a gente trabalha com a Jola a questão do texto, não é pretexto. E, de fato, o texto é usado nas escolas como pretexto para ensinar gramática. Não tem essa função que se espera dele, humanizado, trabalhar a literatura, o seu sentido. Usa-se mais para trabalhar essas questões de análise morfológica, sintaxe. Isso. E o letramento, dialogando com o letramento literário, né? Porque se o texto é usado para trabalhar a gramática, não vai ter essa função, desenvolvendo o aluno a prática de leitura. É isso. Obrigada. Por conta do tempo, então, não tem mais inscrição também. Eu já vou passar a tela, a palavra, para o trabalho Literaginga, do Conceito à Metodologia, de Catiane Martins de Oliveira, um trabalho que foi de conclusão de curso, que eu orientei. Cátia, fica à vontade. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Quando aparecer, vocês me avisam? Apareceu. Pronto. Não está em tela cheia. Pronto. Agora tá. Na verdade, essa apresentação que eu vou fazer é um recorte do trabalho de conclusão de curso que eu fiz, orientado por Lília, pela professora doutora Lília. E aí, o capítulo que eu vou apresentar aqui agora é Literaginga. E eu estou tentando fazer a construção de um artigo para pensar nessa nova metodologia de análise, né? A Literaginga, do conceito à metodologia, para tentar contextualizar, primeiro, como eu construí esse trabalho, como esse trabalho foi construído, foi a partir de revisões bibliográficas, a partir de coletas de trabalhos já publicados, de livros já publicados, constrói-se todo esse trabalho. E aí, inicialmente, eu queria explicar o que seria a Literaginga, esse neologismo que aos poucos estou tentando construir o conceito dele, tentando encorpar cada vez mais. Literaginga parte da junção do radical da palavra literatura mais a palavra ginga, transforma em literaginga. E a ideia, né, de construir essa nova palavra não necessariamente é pensar em uma terceira manifestação, mas sim juntar as duas manifestações artísticas que por si só já contemplam bastante coisa do trabalho que eu estava escrevendo. E aí, para fazer essa construção, foi preciso me debruçar em alguns teóricos da criação de neologismo. E aí, pensando nos 3 passos do Gilbert, ele fala sobre um dos primeiros passos para criar uma palavra, né, criar um neologismo, ele chama de neologismo estilístico, que é quando alguém constrói uma palavra que não existia e cria-se um significado. Ele parte para a segunda maneira de se construir um neologismo, que é quando acontecem os mecanismos denominativos. E a terceira
forma é o mecanismo relacionado ao vocábulo, que é quando uma palavra que anteriormente era usada de determinada forma, e aí depois de alguns anos ela volta ao uso já com outro sentido. Pensando nessas três formas de criação do neologismo, a literaginga, a palavra literaginga, ela se encaixa muito no primeiro mecanismo, no estilístico, em que a gente cria essa palavra e também constrói significados e significantes para ela. E aí a gente já começa a pensar também no que Sucy falou em sua teoria, sobre significado e significante, né, e o que consiste a palavra. E aí a literaginga, ela não fica apenas nessa construção lexical da palavra, mas ela vai para uma camada que apresenta aí uma imagem, como se fosse uma imagem acústica daquilo que representa, daquilo que representa a literatura e a ginga, né, como elemento básico da capoeira. Toda esse trabalho em pensar em uma palavra era justamente para pensar em um termo que conseguisse e que consiga, talvez, compreender aquilo que a maneira como eu enxergo e como eu vejo possibilidades de uma nova, ou pelo menos de outras maneiras de se observar a literatura e pensar nessa literatura como uma manifestação que está em movimento. E aí o trabalho do colega que acabou de ser apresentado, de alguma forma, encontra esse meu caminho também, né? Ele começa a falar sobre outras formas de se pensar na literatura, que não uma única literatura canônica antiga, né? E é mais ou menos por aí, né? A gente pensar na literatura em constante movimento, tal qual esses movimentos que a capoeira faz. Uma hora a literatura acaba sendo um pouquinho mais agressiva, ela acaba falando sobre maiores problemas. Em alguns momentos ela acaba se recuando e fazendo esse movimento da ginga, indo e voltando, para conseguir estabelecer e percorrer diferentes lugares. Deixa eu ver. E aí eu trouxe aqui uma parte do trabalho que explica mais ou menos como ficou uma das possíveis definições do que seria a literaginga. A literaginga é poesia, é resistência, ancestralidade, é verbo. Nasce da necessidade pessoal em criar um conceito que transmita a base das manifestações que movem este trabalho. Foi o trabalho que eu fiz para a apresentação de TCC, tendo como intenção evidenciar a capoeira no mesmo nível que a literatura, como manifestações que se completam. E é basicamente isso. A ideia era juntar essas duas manifestações para depois fazer a análise, né? E aí o método, a metodologia nasce ou começa a se construir a partir daí, né? Dessa possível maneira em observar a literatura. Ainda essa semana a gente estava conversando sobre diferentes conceitos, sobre criações de conceitos, sobre a capoeira na literatura, e a Alan da Rosa perguntou na mesa que ele estava participando, ele perguntou sobre o que diferencia o livro da roda de capoeira. E essa pergunta me faz muito sentido, porque ambas as manifestações contemplam saberes, né? Saberes diferentes ou saberes que se aproximam em algum momento, mas todas as duas manifestações de alguma forma ensinam, e as duas manifestações têm as suas representações, suas representatividades. A gente consegue perceber semelhanças entre elas, inclusive nas suas diferenças, né? A palavra literatura em si por muito tempo foi considerada aquilo que é escrito, né? Já a capoeira, ela transcende esse espaço da escrita. Mas a gente pode unir essas duas manifestações e pensar
em um resultado final dessa união. E aí a metodologia ela parte desse caminho, na busca de encontrar uma maneira de análise para as novas literaturas contemporâneas, sobretudo as contemporâneas afro-brasileiras, em que essas literaturas acabam conseguindo refletir muito mais o teor daquilo que está agregado e entrelaçado na capoeira. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. É basicamente essa a construção desse neologismo e agora a ideia é partir para a escrita e desenvolver essa metodologia, já está começando a escrita para essa metodologia para outras análises de outras literaturas. Aqui são as consideradas, as referências, né, algumas referências que foram utilizadas, e foi isso, tá? Ai, como é que eu tiro isso? É só puxar para o compartilhamento. Deixa eu achar a página, que eu tô... Achei. Depois a gente discute. Ana Carolina e Eduardo Arruda para apresentar o trabalho livre paradidático A Gripe Espanhola no Brasil durante a Primeira República entre 1918 e 1920. A tela é de vocês. Vou tentar compartilhar aqui, gente. Apareceu, Carol, só não está na tela cheia. Tá, vou colocar agora. Du, você tá aí? Só para eu saber se ele conseguir entrar na sala. Sim. Ah, tô. Ótimo. Ai, meu Deus. Foi, gente? Vocês estão vendo em tela cheia? Em tela cheia, não. A gente está vendo o slide. Ah, para mim aparece em tela cheia. Talvez mude aqui depois, porque demora um tempinho. Vocês ainda não conseguem... Dá para ler o que vocês têm no slide. É porque, assim, para mim tá aparecendo uma tela cheia, então... Aqui também não tá tela cheia. Tá. Meu Deus, será que... Gente, eu não sei o que está acontecendo, porque para mim aparece em tela cheia. Tem que fazer alguma coisa diferente do que normalmente a gente faz, que é clicar naquela telinha para aparecer para vocês? Eu acho que não, Carol. Mas assim, dá pra gente ler. Vai passando aí. Se tá muito pequeno, eu te falo. Tá bem. Talvez seja, né, por causa não sei, minha internet, não sei. Então, o material que a gente produziu foi um livro paradidático sobre a gripe espanhola no Brasil, durante a Primeira República, entre 1918 e 1920, que é o período que dura essa pandemia. Eu sou a autora, Ana Caroline, da La Piccola, Eduardo Arruda é o coautor, e a gente teve como orientador Liliane e Gislaine. Passou para vocês o slide? Passou. Passou. Vocês ainda não conseguem ver em tela cheia, né? Não. Segue assim mesmo, né, Lili? Aham. Desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo. Então, gente, primeiro, boa noite para todo mundo que está aí ainda, né?
dizer que é muito bom estar podendo reunir com pessoas que faz tempo que eu não via. Então, professora Lilian, nossa, saudade das aulas. Vi aí outras pessoas, né, que a gente tinha um convívio muito diário, muito mesmo de estar se vendo sempre, e que a partir da pandemia esse contato ficou mais limitado. Mas bora pro conteúdo, que o nosso tempo é limitado, né? Como o Carol falou, a gente produziu um livro paradidático, e esse livro, coloquei meu tempo para contar aqui também para controlar melhor. Esse livro ele surgiu a partir, né, da relação entre os dois componentes que a gente estava realizando no semestre passado, que foi o componente de laboratório e o componente de História do Brasil século XX, né? E aí nós nos propomos analisar um livro didático, que foi o História, Sociedade e Cidadania, né, que é um livro de 9º ano, e analisamos outros também, mas pegamos esse como referência principal. E aí observamos que o tema, que foi o tema da gripe espanhola, ele praticamente não apareceu. Foi um tema que a gente não via em nenhum dos livros que a gente pegou para analisar, né? E como se fosse uma questão menor, como se não fosse relevante tratar da gripe espanhola. E nós, né, já achamos que é muito importante falar da gripe espanhola pelo que ela significou no Brasil, que significou no mundo, ainda mais no contexto em que a gente vive hoje, de pandemia, de uma doença, né, mundial, e que alguns processos, algumas coisas se faz importante ter compreensão. E aí, quando a gente está falando sobre a gripe espanhola, ao negar esse conteúdo do livro didático, é fazer com que os estudantes não tenham contato com isso e simplesmente não saibam também, né? E aí, os estudantes, no futuro, serão, né, pessoas dirigentes de cargos de trabalho, serão trabalhadoras, serão pessoas que vai, né, fazer parte da sociedade. Isso implica em formar uma consciência, né, uma consciência histórica, nacional, enfim. Então, a gente acha que é importante trazer esse tema que reverbera ainda muito, sobretudo nos dias que a gente vive hoje. E aí, né, isso nos levou a fazer essa análise para poder produzir um material que fosse capaz de tratar das questões que a gente considerou pertinentes sobre a gripe espanhola. E aí, quando a gente está falando no Brasil, né, quando a gente está falando sobre o Brasil, no início do século XX, a gente estava passando por um processo de organização das cidades, modernização e tudo mais, onde as pessoas, né, mais pobres foram excluídas dessa modernização. E isso é algo que aparece nos livros didáticos, né? Mas quando se fala sobre isso, ou quando se fala da Primeira Guerra Mundial, que é um tema também do contexto da gripe espanhola, ou quando se fala, né, sobre a própria modernização, não se fala sobre o impacto disso da gripe espanhola, né, na população, na sociedade. Então, foram esses elementos que nos fizeram nos fizeram pensar e elaborar essa cartilha, né, um conteúdo para o ensino básico que tratasse sobre esse tema. Carol. Os objetivos, né? A gente tem como objetivo, produzindo esse trabalho, auxiliar o ensino de história com material para além do livro didático, né? Que retratasse a gripe espanhola no Brasil, trazer mesmo informações sobre a crise sanitária que ocorreu por causa do surto da gripe espanhola, né? E esse é um momento em que o país ele vive momentos assim turbulentos, caóticos, na sua administração pública de saúde, econômica, política. Então, assim, a chegada da gripe espanhola no território nacional, no Brasil, ela muda completamente a organização social e política que é, né, então vigente. Né? A gente vê como, né, esse silenciamento nos livros didáticos fez a gente pensar sobre isso, né, que a dinâmica no Brasil ela muda tanto, de uma maneira tão drástica, tão abrupta por causa da doença, e por que que, né, em nenhum momento os livros didáticos eles trazem isso. Um outro motivo, né, para a gente querer falar sobre a gripe espanhola com a atual pandemia de Covid-19, né, o desenvolvimento de materiais didáticos através de meios digitais
se tornou essencial no processo de ensino-aprendizagem. Então, no processo de construção desse material, a gente tinha certeza que precisava ser um material digital, né? Porque os materiais didáticos digitais, eles se tornaram uma ferramenta de acesso ao ensino, né? Em uma escala e em uma necessidade muito maior do que antes. E justamente por causa desse contexto de pandemia, né? Então, tinha que ser um material didático, digital. E o contexto histórico ao qual estamos vivendo, que o mundo enfrenta uma pandemia, né, de Covid-19, nós encontramos dentro da nossa pesquisa muitas similaridades em como as duas doenças elas foram enfrentadas pelas autoridades públicas e também pela sociedade, mas principalmente pelas autoridades públicas. Em muitos momentos, enquanto a gente discutia esse trabalho, essa pesquisa, a gente ficava, nossa, parece que a gente está falando do Covid, da pandemia atual, porque muitas coisas mesmo, elas estavam, assim, muito próximas, um tema muito atual. Então, a gente pensa que quando o mundo, né, se livrar do Covid, quando a pandemia de Covid acabar, ainda vai ser necessário falar sobre ela. E por que não falar sobre a pandemia de gripe espanhola, que tem tantas similaridades e que até as características da doença, em algum nível, também são parecidas, enfim. Então, esses aí foram os nossos objetivos. A nossa metodologia, né, a pesquisa partiu de uma abordagem qualitativa, utilizando do método de pesquisa bibliográfica, para compreender o processo social e político que o Brasil se encontrava durante a Primeira República, e nos anos em que enfrenta a pandemia de gripe espanhola, e como as autoridades públicas elas enfrentam a doença, né? Então, a gente faz uma pesquisa sobre a medicina da época, as poucas informações que a comunidade científica tinha sobre um vírus, né? Se conhecia muito pouco da estrutura de um vírus, não se sabia como combater a doença, de onde ela surgiu, como esse vírus ele teve mutação, em qual organismo, enfim. Todas essas questões, elas não existia resposta para nenhuma delas. Então, a gente discute e apresenta isso no nosso paradidático, né, sobre essas questões, a questão social também, como era a República no Brasil, e aí a gente fala justamente sobre essa aparência democrática de que a doença tinha, né, que qualquer um podia morrer, mas as pessoas pobres, marginalizadas, elas morreram em um número muito maior, justamente por estarem à margem da sociedade, por não existir uma política de saúde pública que atendesse essas pessoas. Então, a gente fala do contexto social também, político da Primeira República, como a Lilia Schwartz e a Heloísa Starling, elas falam, né, na pesquisa delas, que toda pandemia vira um evento social. Então, a gente fala sobre isso, e aí a pesquisa ela também tem uma parte interdisciplinar, que é para poder compreender a doença, como ela se instalava no organismo, quais eram os sintomas, por que se tinha aqueles sintomas, como a medicina da época combateu a doença, e, enfim, a gente teve que procurar artigos de biólogos que falavam sobre isso, porque só a parte histórica a gente achou que não ia atender ao público de ensino fundamental, que a gente pensou que iam ter várias perguntas sobre como era a doença, como funcionava, então a gente sentiu a necessidade de fazer uma pesquisa interdisciplinar também, para a construção do nosso paradidático. A gente usou a Schwartz e a Heloísa Starling, Silveira e Goulart, que são duas biólogas. Bem, para finalizar, a gente queria falar um pouco sobre a estrutura assim, que a gente pensou para o paradidático. Então, o título, né? A gripe espanhola no Brasil durante a Primeira República, entre 1918 e 1920. Pode passar, Carol. E a gente vai dividir em 4 capítulos, né? Então, o primeiro capítulo vai falar sobre o contexto histórico em que a gripe espanhola vai surgir, né, que foi no final da Primeira Guerra Mundial, ali
vai surgir nos Estados... na verdade, é uma discussão, né? Possivelmente surgiu nos Estados Unidos, mas se espalhou rapidamente pelo mundo, por meio também das tropas americanas que foram para a batalha na Primeira Guerra Mundial mesmo. Então, assim, é uma gripe que surge localmente, mas que se espalha pelo contexto de início também, contexto já de globalização, de circulação de mercadorias, etc., né? Então, é um contexto mais global que a gente dá nesse primeiro capítulo. No segundo, a gente vai fazer um recorte mais sobre as características do vírus, né? Então, como ele era transmitido, o que ele causava nas pessoas, no contexto em que a medicina nem sabia o que era a estrutura de um vírus, então, limitações enormes para se tratar, né? E mesmo assim, havia assim, interesses particulares, né? Como a gente vê hoje também na gripe, na Covid-19, né? Então, surgiu naquele momento um remédio chamado cloroquina. Assim. Então, até na gripe espanhola teve a cloroquina, né, da nossa época, já existia, obviamente é uma substância parecida, não é a mesma, mas com essa mesma intenção de ser um remédio milagroso que causa soluções e que foi muito divulgado nos jornais, consequentemente rendendo lucro para alguns, né? E aí não tem como não fazer um paralelo com o nosso tempo atual. No terceiro capítulo, no terceiro capítulo, a gente vai falar mais especificamente sobre como que foi esse impacto no Brasil e como que se desenrolou a partir né, da estrutura que o Brasil tinha naquele momento, né, ainda muito limitada, e que teve um grande impacto desastroso por conta também da má gestão. No quarto, a gente aprofunda, dando uma ênfase para a questão, para o olhar mais social sobre a pandemia e dos impactos que ela teve, né, na população mais pobre. Então, como Carol colocou, o vírus ele poderia até parecer ser democrático, mas ele atinge as pessoas de forma diferente, socialmente, né, por conta da lógica da organização da sociedade. Então, algumas pessoas tinham recursos financeiros para ter um atendimento médico, outras pessoas sequer tinham saneamento básico, né? Então, a gente está falando aqui do início do século XX. Então, essas diferenças, as diferenças mesmo socioeconômicas das pessoas impactaram com certeza em quem foi mais atingido, né? Então, com certeza, as pessoas mais precarizadas, negras, pobres, foram as mais atingidas. E aí também não tem como, durante todo o trabalho, não tem como fazer alguns paralelos, e acho que isso é importante. É isso. E aí o próximo slide já são as nossas referências que a gente usou para, enfim, embasamento aí. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada, Caroline e Eduardo. Vou passar então já para a Júlia, para voltar aí para a apresentação de leitura de mangás e produção de documentário como experiências criativas no processo de ensino-aprendizagem. Agora? Oi, Júlia. Carol, para de compartilhar a tua tela, amada. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Na minha cabeça já tinha parado de compartilhar. Obrigada, tranquilo. Júlia? Ainda está compartilhando? Eu acho que vou ter que sair e entrar de novo. Agora não, tá bom. Ah, tá. Ótimo, tá bom. Meu Deus. Tá com esse microfone aqui. Bem. Não tá conseguindo ouvir nada. Tá com o microfone desligado, não tô com... Lilia, tá com o microfone desligado, não tô... Ainda tá baixo. Talvez seja o fone, não, Júlia? Se você o fone. Sim, eu já tava sem esse fone aquela hora e não tava... Você tá pelo computador ou pelo celular? Tô. Tenta pelo celular.
Tenta falar pelo celular, qualquer coisa, se você quiser ficar com o computador aberto, não tem problema. Então, enquanto ela vai se organizando para voltar, eu queria parabenizar a Kate e a Carol pelos trabalhos. Kate traz uma metodologia bastante interessante, não digo isso só por conta da caminhada com ela, mas ela foi bastante autônoma nesse processo de pensar o Taraginga e construir, né, essa união de palavras. Já falei com ela que ela tem que publicar isso logo, porque senão voa, né? E aí eu queria saber, Kátia, porque você fala da metodologia e tal, mas traz no slide o Jorge Amado e a obra Capitães da Areia, né? E não fala tanto da obra. Então, para falar um pouquinho para a gente, por que você escolhe essa obra e não outra? E a outra pergunta era se você já tinha outros autores em vistas para continuar essa pesquisa, mas aí você falou um pouco no final da tua apresentação. Para a Carol e a Edu, acho que é muito importante o trabalho de vocês. É muito importante a gente construir outros materiais para a educação, para preencher aquelas lacunas que o processo de historização unificada, de um discurso que deveria ser veiculado na escola, ou não, né, nos discursos de poder, que esses outros processos apareçam. Então, é muito legal, parabenizar vocês pela construção do livro, né, do paradidático. E aí eu fiquei me perguntando se a gente já tivesse trabalhado na escola muito antes esse conteúdo, se a gente teria o mesmo processo de negacionismo hoje, né? Se a sociedade hoje passaria por questões tão problemáticas como a gente passou. Então, negar essa história, silenciar essa história, talvez tenha sido um dos elementos que faz com que esse momento se repita hoje. A gente fez isso com a ditadura, a gente fez isso com a epidemia. Então, queria saber de vocês o que vocês pensam um pouquinho sobre isso. Júlia, quando você conseguir voltar, é só sinalizar para a gente. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, respondam lá, minha gente. Vou seguir a ordem de pergunta. Então, no slide aparece Jorge Amado porque esse trabalho ele parte de uma análise de uma obra de Jorge Amado, Capitães da Areia, que tem ali um contexto de meninos de rua que também praticam capoeira. E aí, inicialmente, o trabalho ele começou a ser construído para analisar essa obra. Mas a Literaginga acabou tomando maior espaço, e aí eu precisei pensar em outras obras literárias, e eu comecei a perceber que outras obras e outros autores também usavam dessa ginga para fazer suas críticas sociais. E aí, obras que eu posso sinalizar Cidinha da Silva, o próprio Alan da Rosa, que também tem um conceito muito semelhante a isso, a Literaginga, Alan da Rosa, Cidinha, a Conceição Evaristo, ela também trabalha com alguns aspectos. Esses são autores que eu posso sinalizar de antemão, porque eu já pensei na obra, já fiz análise, mas estou sempre buscando outras referências. Deixa eu ver se eu sou... É isso. Obrigada, Kátia. Paulo, levantou a mãozinha. Meu Deus. Estava travando aqui. Eu queria parabenizar todo mundo que apresentou. Foram pesquisas muito interessantes, bastante diferentes, né? E ao mesmo tempo iguais. Eu vi que umas 3, eu acho, tocaram a questão da literatura. Eu queria falar um pouquinho sobre a pesquisa de Catiane. Recentemente, eu estou fazendo componente de História e Cultura Afro-Brasileira, né, e indígena, e recentemente eu li um texto da professora Leda Martins, onde ela fala sobre oralitura. Então, quando Catiane fala a respeito dessa literaginga, eu me lembrei bastante do que Martins já tinha falado, né, no seu texto,
principalmente nessa questão da performance, do corpo enquanto prática performática, enquanto lugar de saber, né? E o saber não apenas confinado em palavras ou em textos, livros, mas no nosso corpo, né? No nosso gesto, na nossa expressão, tudo isso. Parabéns. Leda foi uma das teóricas usadas para a construção desse trabalho, justamente por conta desse trabalho que ela faz com relação ao corpo, né, às performances corporais. É um link que a gente faz mesmo. Carol? Oi. Sobre, né, o seu questionamento, Lília, sobre negar, silenciar essa história, né? E se talvez poderia ser diferente se a gente trouxesse essas informações mesmo para o ensino básico e tal, não fosse uma coisa só da universidade, né? Recentemente, a gente teve uma discussão sobre isso, exatamente a mesma coisa, no componente de tópicos regionais e Brasil século XX, sobre a gente falando sobre como essas questões são complexas, porque atualmente, assim, não é uma coisa só de 2020, 2021. Nos últimos anos, a gente tem enfrentado mesmo uma onda de negacionismo das pessoas descredibilizando a ciência e várias coisas assim. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é muito importante que a gente fale sobre isso, a gente tem mesmo que falar, também não é uma garantia de que se a gente falar, não vai ser da mesma forma, sabe? Então, eu acho que falar mesmo, a gente tem que dizer, a gente tem que levar essa pesquisa, o que aconteceu, a gente tem que falar em outros espaços que não sejam só a universidade, mas é também a preocupação de que talvez ainda não seja suficiente. Mas a gente também não pode se apegar ao não ser suficiente, né? A gente tem que acreditar que não, vai fazer diferença sim se a gente falar sobre o assunto. E aí o exemplo que, enquanto eu questionei isso para a Liliane, que Liliane me deu foi que, assim, você comentou da ditadura, né? Que existe esse silenciamento também com a ditadura. E aí ela falou que, por exemplo, no nazismo teve um tribunal, as pessoas foram julgadas, muitos foram presos, militares que serviram ao exército nazista e tal, eles foram executados depois da Segunda Guerra, por exemplo, mas hoje em dia a gente enfrenta uma onda muito grande também de neonazismo. Então, assim, mesmo aqueles que foram julgados e que, em teoria, assim, houve uma justiça nesse sentido de culpar, culpar não, né? Mas de responsabilizar os culpados, ainda assim a gente enfrenta coisas que a gente fica assim, meu Deus, não faz nenhum sentido a gente estar passando por isso. Então, eu acho que é muito complexo, mas é espalhar mesmo, a falar sobre o assunto mesmo, e eu acho que é a melhor forma que a gente tem, né, de evitar que aconteça. Obrigada, meninas. Júlia, vocês conseguem falar agora? Eu já passo para você, Edu. Faz o teste aí, Júlia. Tá aí ótimo. Até que enfim, Você tem tela para compartilhar? Não, porque acho que o tempo Eu tá vou muito esperar também só e eu... Edu fazer o comentário e eu já passo para você já apresenta de vez, pode ser? Tá bom. Vai, Edu. Tá, juro que vai ser bem rapidinho para a Júlia conseguir falar também. Não, eu concordo muito, professores. Tipo assim, a ideia de faz parte também da nossa justificativa, né, da nossa intenção de fazer, justamente para combater esse apagamento, porque isso implica em questões. O não conhecimento sobre essa realidade implicou, né, em questões como cloroquina, como a economia não pode parar. E quando a gente vai fazer um estudo sobre a gripe espanhola, a gente viu, né, que nos lugares onde se fechou, que teve um controle da pandemia, né, isso eu estou falando da gripe espanhola, percebeu-se que a economia se recuperou melhor. E nos lugares onde se negligenciou, achou que não, que tinha que estar tudo aberto mesmo, o impacto foi maior. E a própria economia, que é uma questão, né, técnica, teve pior desempenho na sua recuperação. Então, assim, é algo complexo, mas que faz parte também dessa não memória histórica da nossa sociedade,
né? Eckhart Hobsbawm vai falar sobre isso também. Nem trago isso como referência, mas me veio aqui a memória, né? Traz isso também, né? Que é muito importante que as nossas gerações, não porque não querem, mas porque é uma imposição, né, dos nossos tempos de não se ter uma memória histórica. Então, aparece o negacionismo, aparece ditadura já, aparece muitas coisas por não reconhecer processos históricos, né, do qual a gente já viveu, enfim. E trazer isso é muito importante para a nossa geração presente, para as futuras também. Obrigada, meninas. Vamos lá, Júlia? Vamos lá, rapidinho aqui, né? Porque tá na hora da gente se despedir. Bom, eu tô aqui também no lugar de Rayane, Lucas e Sara Barbosa, que não puderam estar aqui presentes. E nós três, nós fazemos parte do projeto PIBID. Nós atuamos na escola CEPROG, numa turma de segundo ano. E com o intuito de a gente trazer conteúdos novos ou conteúdos mais chamativos aos olhos dos alunos, nós percebemos que eles gostavam muito de animes. Por isso o nome, leitura de mangás, eu mandei errado, é uso de animes e produção de documentário como experiências criativas, porque eu não usei o mangá, eu usei o anime. Bom, a gente viu que eles gostavam muito de animes por causa dos perfis, né, do e-mail, do WhatsApp deles, sempre tinham fotos de mangás, de personagens de mangás e animes. Então a gente viu que era um tema interessante para ser tratado. Então, numa atividade de fixação feita pelas bibidianas, nós trouxemos esse tema, trazendo a história, o país, né, como se deu a transição dos mangás para os animes, a indústria do anime aqui no Brasil. Então, nós trouxemos esse tema para a atividade, para que eles pudessem ter contato maior e pudessem fazer a atividade com mais prazer, porque eles não estavam fazendo tanto assim as atividades mandadas por eles lá no WhatsApp. Então, esse foi um dos motivos para a gente trazer para um tema mais que eles gostassem. E até na hora da gente corrigir a atividade, a gente foi lá e tentou interagir com eles, porque eles ficam bem caladinhos nas aulas online, então a gente trouxe esse tema também para tentar interagir com eles, e eles interagir com a gente, né, as fibidianas, mesmo que a gente não estivesse dando aula ainda, a gente estava no comecinho. Então foi um tema que a gente propôs para a gente também, né, ter contato com eles. A outra experiência foi a feitura de documentários com essa mesma turma, porque a gente, né, tratava com 3 turmas de segundo ano. Então, todas fizeram esses mesmos trabalhos. E nessa época, eu, a Sara e a Rayane, nós estávamos numa mesma turma de segundo ano. Bom, então a professora, tentando, né, também trazer um tema interessante para eles trabalharem, a gente deu a ideia de fazer um documentário. Era até a época de aniversário de Teixeira de Freitas, então a gente propôs que eles fizessem um documentário trazendo essa ideia de conceitos e a perspectiva deles sobre a cidade. Então, cada grupo, né, propôs o seu tema, porque o tema era livre. Uns pesquisaram sobre a história em si de Teixeira, outros pesquisaram sobre o sistema de saúde, outros pesquisaram sobre o sistema público de segurança. E o grupo que eu orientei escolheram, né, sobre o espaço que os jovens têm para atuação na cidade de Teixeira de Freitas. Então, né, meu papel era ajudar eles na questão do gênero, né? Se vocês escolheram um tema, vamos fazer a pesquisa. Da pesquisa, vamos fazer o roteiro. Do roteiro, vamos fazer as perguntas para as entrevistas. Porque a professora, né, ela liberou eles saírem para poder fazer as entrevistas, né, com todo o cuidado, usando o álcool gel, usando as máscaras, o distanciamento social. Então, eles, pelo modo como a gente viu os documentários, foram acatadas essas questões. Então, eles foram atrás de tudo, eles engajaram bem todos os do grupo, né? Até teve até umas discussãozinhas sobre temas, sobre o que trazer, que é legal, porque aí eles debatem ideias, e eles debateram bastante, principalmente o meu grupo, que eu tive até um trabalhinho, né, para conciliar ali alguns pensamentos conflituosos, né, muitas cabecinhas pensantes. Então,
eles também tiveram muitos contatos com os recursos digitais, porque foram eles que produziram tudo, de entrevista, de roteiro, de cortes, né, de edição do documentário, de colocar as legendas, de colocar as músicas, então tudo foi eles. Eu ajudei ali, né, na indicação de um app de celular, com indicação de tempo, do que às vezes trazer, mas eles é que bolaram tudo. Então, essa questão da escola e comunidade foi muito levada em conta, porque a gente também tem essa perspectiva de que a escola tem que estar em interação com a comunidade. Os alunos têm que conhecer aquilo que está ao seu redor e saber o que está acontecendo. Então, eles andaram, eles pesquisaram sobre a cidade, sobre aquilo que estava acontecendo naquele momento, e muitos trouxeram temas interessantes sobre a segurança pública, sobre a saúde, sobre como se deu a evolução da cidade. Então, isso foi um tema interessante para a gente, como PIBidiana, mas para eles também, né? Sobre uma perspectiva de experiências interessantes, né? Porque eles também gostaram bastante. A gente até tentou fazer uma sessão em que todos os documentários fossem expostos, mas naquele momento não deu. A gente ainda está com essa perspectiva ainda, porque a gente está finalizando, a gente continua com essas turmas, e essas foram algumas das experiências que a gente compartilhou, nós três, e que a gente achou interessante trazer, e mesmo com um tema que eu tinha preparado um slide, mas não tem tempo, né? Então, essas foram as nossas considerações sobre as experiências que a gente teve no PIBID, e falando sobre a Thalita, que também está com aquela questão do corte de verbas, a gente continua, né? A gente parou esses dias, até 2 semanas depois do corte, a gente ficou trabalhando para terminar a unidade com eles, para não deixar eles na mão. Porém, né, nosso esforço não é reconhecido, o que parece que a gente faz não tem valor nenhum, mas tem valor para a gente, tem valor para a escola, tem valor para os alunos também. Muito obrigada, Júlia, pelo seu relato, pela sua partilha. De fato, a residência pedagógica e o PIBID são programas importantíssimos. Faz muita diferença na vida da gente estar na escola desde sempre, no momento da graduação, vendo como a teoria e a prática funcionam, do que a gente chegar de paraquedas só no estágio na escola e criar uma realidade que é montada para a gente, para o estágio dar certo, para as coisas darem certo. E é muito diferente você viver a escola no dia a dia, que é o que acontece nesses programas. E, infelizmente, a gente está vendo aí mais um desmonte desses processos e a falta de reconhecimento do valor e da importância da educação para a sociedade e de como a relação universidade-escola é importante, né? Como é que você... Imagine, só do seu relato eu estiver vendo como as aulas foram mobilizadas, como vocês levaram elementos que talvez as pessoas na escola, diante da carga horária extensa de trabalho, nem conseguissem dar conta de fazer. Mas a presença de vocês lá mobilizou e articulou que esses meninos interagissem mais e saíssem da inércia que estavam ali por conta da pandemia e por conta de todo o cansaço que a gente já vem vivenciando esse tempo remoto, né? Então, parabéns pelo trabalho, ele é bastante interessante. Estou na torcida para que paguem as bolsas de vocês e que a educação seja mais valorizada e que a prática, né, esse exercício da docência também seja reconhecido pelo Estado. E a gente tem que lutar e brigar muito, né, para manter esse lugar vivo e ativo. As bolsas de pesquisa, as bolsas de extensão, as bolsas da residência, da iniciação à docência, elas são muito importantes até para a permanência de vocês na universidade, né? É um pouco disso. Eu queria saber se os colegas querem comentar os trabalhos. E eu acho que é isso, então. Muito obrigada, parabéns, continuem aí, tragam mais resultados para a gente. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora, meia hora depois do tempo previsto. Dizer que é muito bom esse momento de troca, de partilha, de saber o que o outro está fazendo no mesmo espaço em que a gente está, e para a gente ver a diversidade de conhecimento, de produção de coisas que nós temos no Campus 10,
na cidade de Teixeira de Freitas e em outras universidades, e perceber que a gente está em sintonia aí com aquilo que tem sido produzido em termos de ciência, em termos de educação, em termos de prática pedagógica na sociedade, no campo, né, epistemológico. Então, um abraço para vocês e a gente continua se encontrando aí nas atividades do CEPEX. Muito obrigado, Anderson, aí pelo acompanhamento e pela monitoria. Boa noite. Obrigado, gente. Boa Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.